Olá a todos, aqui é o professor Silvio Tai, e a gente vai ver a escolha do consumidor pela análise da curva de indiferença. Então, olha, né, nesse tópico a gente para de olhar a análise econômica, microeconômica pela ótica da firma e passa a fazer essa análise pela ótica do consumidor, né? Então, primeiro a gente tem que estudar a curva de restrição orçamentária, né? Vamos pegar um exemplo que talvez seja mais fácil de enxergar. Imagina que você tem um orçamento para lazer, né, no semestre de R$250 e que você tenha duas alternativas de lazer, né? Você pode fazer uma aula de equitação ou você pode fazer aula de esqui. Esse exemplo aqui eu peguei do material, né, que é feito nos Estados Unidos, por isso que tem esqui, para ficar fácil vocês conseguirem achar a correspondência se vocês forem estudar pelo material. Aqui você tem várias possibilidades, né, de contratar aulas de equitação e esqui. Por exemplo, você pode só fazer equitação no semestre todo, né, equitação, né? E aí você teria 5 aulas de equitação, certo? Você pode fazer também só aula de esqui. Então, 5 aulas de equitação, né? E aí você teria 5 aulas de esqui. Percebam que nesses dois casos você tá fazendo só uma atividade, né? Quando você faz 5 aulas de equitação, você faz 0 aulas de esqui. Quando você faz 5 aulas de esqui, você faz 0 aulas de equitação, né? Muito bem. Você pode fazer também combinações intermediárias, né? Você pode fazer, sei lá, 3 aulas de equitação e 2 aulas de esqui. Professor, dá certo isso? Dá, quer ver? Ó? 3 vezes 50, né? 3 vezes 50 dá R$150. Cada aula custa R$50. 3 aulas de equitação dá R$150. Né? 2 aulas de esqui, cada aula de esqui custa R$50, 2 vezes 50 dá 100. 100 mais 150 dá 250, né? Então essa aqui é uma combinação possível, né? Agora, pessoal, lógico que a gente vai tentar representar graficamente todas as combinações possíveis aqui de esqui e equitação. Vou juntar essas informações numa tabela, né? Então vamos lá. Vamos por aqui, combinação, A, B e C. Então, aula de esqui e aula de equitação, né? Então, vamos pegar essas 3 combinações que eu pus. A, 5 aulas de equitação e 0 de esqui. Essa daqui, né? A, B, 5 aulas de esqui, 0 de equitação. E a C, 3 aulas de equitação e 2 de esqui, tá? Então, vamos levar essa tabela aqui para um gráfico, né? E tentar plotar aqui, né? Então, olha, combinação A, 0 esqui e 5 de equitação. 0 esqui e 5 de equitação. Ponto A está representado por esse ponto aqui, né? O B, 5 de esqui, 0 de equitação. Então, 5 de esqui, 0 de equitação, né? Cruzamento aqui. E esse C, 2 de esqui. Então, 2 de esqui e 3 de equitação. 3 de equitação, eles se cruzam aqui. Então, esses pontos estão alinhados. Posso traçar uma reta, né? E essa reta aqui, pessoal, é a curva de restrição orçamentária, né? É uma reta, eu sei, mas bom, o nome é curva de restrição orçamentária. Deixa eu identificar aqui os pontos descritos, né? O ponto B aqui e o ponto C, né? Todos os pontos que estão em cima dessa reta aqui são pontos que você consegue consumir e que você está usando todo o seu recurso disponível, lembrando que é R$250, né? Então, olha, por exemplo, esse ponto aqui, uma aula de equitação e 2 de esqui, né? Olha, uma aula de equitação, 1 vezes 50 dá 50 e 4 aulas de esqui, né? Uma aula de equitação e 4 aulas de esqui. 4 aulas de esqui, 4 vezes 50 dá 200, a soma aqui dá 250, né? Então, esse ponto aqui você consegue consumir, né? Olha só, uma de equitação, 4 de esqui, vou chamar ele de ponto D aqui, e você está usando todo o seu recurso, que é de R$250, né? A gente pode pegar mais um ponto para ficar bem claro, né? Vou pegar esse ponto aqui, ó, ponto E, vamos chamar. Ponto E tem 2 aulas de equitação, né?
e 3 aulas de esqui, né? 2 de equitação por R$50 cada uma dá R$100, e 3 de esqui por R$50 cada uma dá 150, né? A soma aqui dá 250 também, então você usa todo o teu orçamento e consegue consumir. O que acontece se a gente pegar um ponto fora aqui dessa restrição orçamentária, vamos pegar um ponto F aqui diferente, né? Olha, 3 ponto F, tenho 3 aulas de equitação e 5 aulas de esqui, né? 3 aulas de equitação, 5 aulas de esqui. Olha só, 3 aulas de equitação a 50 cada uma dá R$150, e 5 aulas de equitação a 50 cada uma dá R$250. Isso daqui dá R$400, né? Olha, fora do teu orçamento, né? Então, o ponto F, ele tá fora. Você não consegue consumir esse ponto porque o dinheiro que você tem não consegue comprar, né? Qualquer ponto aqui fora vai ter essa propriedade. Vocês podem fazer para testar, né? Então, toda essa área que eu estou pintando aqui vai ser uma área que você não consegue consumir, né? Vai ser combinações de aula de esqui e de aula de equitação que você não consegue consumir porque está além do seu orçamento. Vamos pegar agora essa terceira região aqui, que é dentro, né, do interior aqui da restrição orçamentária. Então, vamos pegar um ponto aqui e ver o que acontece com ele. Por exemplo, esse ponto azul, né, combinação G, então são 2 aulas de esqui e 1 aula de equitação. Então, olha, 2 aulas de esqui vezes R$50 cada uma dá R$100, 1 aula de equitação vezes R$50 cada uma dá R$50, a soma dá R$150. Pergunta, com R$250 você consegue fazer essa combinação, a G? Sim, consegue e ainda sobra R$100, né? Você tem R$250, essa combinação vai te custar 150, você tem de sobra R$100, né? Então, essa é uma característica de todos esses pontos que estão aqui dentro da curva de restrição orçamentária. Você consegue consumir, só que você não está usando todo o recurso que você tem, né? Você está com sobra de recurso. E como é que eu escrevo a equação, né, de uma restrição orçamentária? Olha, ela é assim: preço do produto X vezes quantidade de produto X mais preço do produto Y vezes quantidade de produto Y tem que ser igual a um valor, né? E no nosso exemplo aqui, como é que isso funciona? Olha, no nosso exemplo, o X, então, vou chamar de esqui, né? Então, X vou chamar de esqui e Y, ao contrário, né? X vou chamar de equitação, né? E Y vou chamar de esqui. Então, o preço da equitação é R$50, o preço da aula de esqui também é R$50, e o meu B, que é o meu orçamento, né, é R$250, tá? Então, essa equação, no caso aqui, fica 50 vezes QX mais 50 vezes QY, tem que ser igual a 250, né? Se você não quiser chamar de XY, né, pode então chamar de equitação e esqui sem problema, né? Então, 50 quantidade de aula de equitação mais 50 quantidade de aula de esqui igual a 250, tá? Pode usar também desse jeito. Vamos pegar essa forma geral aqui e tentar identificar alguns pontos no gráfico, né? Por exemplo, onde é esse intercepto aqui, onde a curva corta o eixo vertical, né? Tudo bem, é valor 5 aqui no nosso exemplo, mas de uma forma geral, esse valor aqui é obtido colocando QX igual a 0, né? Se você coloca QX igual a 0, fazer uma manipulação algébrica aqui, você vai ver que QY é igual a B sobre PY, tá? Então, esse valor aqui vai ser sempre B sobre PY. Ah, duvido, vamos verificar então. B é 250, PY é 50, isso dá 5, né? Então, bateu aqui com o nosso exemplo, tá? Então, esse intercepto aqui no eixo vertical vai ser sempre B sobre PY, tá? O intercepto aqui, a raiz, né, onde corta aqui no eixo horizontal, é o ponto em que QX, em que QY é igual a 0, né? Então, QX vai ser igual a B sobre PX, tá? Também, se vocês fizerem a conta aqui, vocês vão ver que isso dá 5 no nosso exemplo, né? Bate com o valor daqui. E agora, pessoal, falta só a inclinação, né? A inclinação, a gente pode pegar esse triângulo aqui, pode ser qualquer um porque é uma reta, né? Vamos pegar esse. Então, aqui a gente viu que é B sobre PY, que tem esse cateto vertical agora desse triângulo, né? E o cateto horizontal a gente viu que é B sobre PX, né?
que mais a gente sabe? A gente sabe que a inclinação é negativa, né? Porque isso aqui está inclinado para baixo. Então, olha, a inclinação dessa curva de restrição orçamentária vai ser igual a B menos, né? B sobre PY sobre B sobre PX, tá? Ah, pessoal, curva, conta de 2 andares, né? Como é que eu faço? Conta de 2 andares, né? Então, um andar de cima, um andar de baixo. Então, ó, vou ensinar um jeitinho fácil de resolver. Copia a primeira, o andar de cima, e multiplica pelo andar de baixo invertido, ó. Ó como fica facinho, tá? Corta, corta, então a inclinação vai ser Px sobre Py, menos, né? Sinal de menos tem que acompanhar aqui, menos, né? Deixa eu escrever aqui, tá, pessoal, ficar mais limpo. Inclinação vai ser igual a menos Px sobre Py, tá? Então, com isso a gente consegue calcular para qualquer caso. No nosso exemplo aqui, né, essa inclinação fica assim, menos 50 sobre 50 é igual a menos 1, tá? A inclinação do exemplo é menos 1. Então, vamos fazer um exemplo junto aqui para fixar os conceitos, tá? Então, vamos imaginar que você tenha R$60 no bolso, então teu orçamento é de R$60 e que você esteja entre consumir maçãs, que tem um preço de R$6, e laranjas, que tem um preço de R$4. Então eu peço para vocês construírem a curva de restrição orçamentária, marcando o intercepto no eixo vertical e a raiz no eixo horizontal, e a inclinação do gráfico, né? Então, pessoal, primeiro vamos calcular esse intercepto aqui. A gente viu que era B sobre PY, né? Então isso aqui, B sobre PY, vamos calcular aqui embaixo para não sujar o gráfico. B sobre PY é igual a 60. Preço de Y é a maçã que estou representando aqui, né? Maçã é o Y e laranja é o X, né? É R$6. Isso aqui dá 10, tá? Então, o intercepto aqui vai ser 10, tá? Vai ser aqui. Então, essa curva, eu não sei como é que ela vai ser direito, mas eu sei que ela vai cortar o eixo Y aqui, no 10, tá? Muito bem. Isso foi o intercepto no eixo vertical. Agora o intercepto no eixo horizontal, a gente viu que é B sobre Px, né? Vamos fazer aqui B sobre Px, substituindo, ó, o B é R$60, Px é o preço da laranja, né? Que dá R$4. Isso é igual a 15, tá? Então R$15. Então esse daqui é o intercepto é a raiz, né? No eixo horizontal. Então o gráfico vai cortar o eixo vertical em 10 e vai cortar o eixo horizontal em 15, tá? E aqui está representado, tá? Posso até deixar indicado assim, ó, B sobre PY igual a 10, B sobre PX igual a 15. E a última coisa é a inclinação, né? Vamos fazer aqui. Inclinação. Então, é B sobre PY, que é 10, primeiro é negativa, né, porque está para baixo, dividido por B sobre PX, que é 15, né, então 10 sobre 15 dá menos 0,67, essa é a resposta. Aqui a gente também consegue identificar, né, olha, os pontos em cima dessa reta aqui são aqueles pontos em que você consegue consumir maçã e laranja, essas combinações de maçã e laranja que você consegue consumir e que você usa todos os seus recursos, né? Você usa os R$60 do seu bolso integralmente. Um exemplo é 9 laranjas e, deixa eu fazer retinho aqui, né? E 4 maçãs, né? Então essa aqui é uma combinação desse tipo, que está em cima da curva de restrição orçamentária. Você pode consumir, mas você usa todo o seu recurso. A gente pode identificar também essa área externa aqui, né? Toda essa área aqui que eu estou pintando em vermelha, né? Em vermelho, então é uma região que você não consegue consumir. São combinações de laranja e maçã que vai custar mais do que R$60, vai custar mais do que você tem no seu bolso, você não consegue consumir. E a gente consegue identificar também a área que eu estou pintando aqui em azul, que é no interior aqui, né, da restrição orçamentária, que você consegue consumir, mas você vai ter recursos sobrando, você não vai gastar os R$60, vai te sobrar alguma coisa desses R$60. Então, exemplo, essa combinação aqui, ó, 6 laranjas e 3 maçãs, né? Você consegue consumir, mas vai te sobrar dinheiro. Deixa eu dar também um exemplo, já que eu dei de todos, de uma coisa que uma combinação que você não consegue consumir. Por exemplo, ó, essa combinação aqui, ó, de 16
laranjas e 14 maçãs, você não consegue consumir, porque vai custar mais caro que os seus R$60. Se quiser fazer como exercício, pode ver, pode calcular quanto que dá, vocês vão ver que dá mais do que R$60. Bom, uma vez que a gente entendeu o conceito de curva de restrição orçamentária, a gente precisa passar agora para as curvas de indiferença, né? A gente vai ver que é uma complementação da análise, né? A análise lá na frente vai ser feita comparando curvas de restrição orçamentária com curvas de diferença, que a gente vai ver o que é agora, né? Curvas de diferença, elas refletem a utilidade que o consumidor percebe dos produtos que ele consome, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Digamos que o consumidor aqui, ele tenha uma satisfação fazendo aulas de esqui, né? Da mesma forma que ele tenha uma satisfação fazendo aulas de equitação. Essa satisfação que o consumidor tem consumindo, né, comprando essas aulas, a gente vai chamar de utilidade, né? Utilidade. Então, pode não ser a mesma, né? Você pode ter uma certa satisfação com uma aula de esqui, que não é igual à satisfação que você tem tendo uma aula de equitação, né? Essa utilidade, ela não é necessariamente a mesma para as duas aulas, né? Mas o que a gente pode fazer aqui é tentar comparar combinações de aulas, né? Então, por exemplo, imagina que para um certo consumidor, você ter a combinação C, vamos pegar a combinação C que a gente viu no exemplo, né? Que a combinação C de 2 aulas de esqui no semestre e 3 aulas de equitação seja equivalente, né? Traga a mesma satisfação do que uma combinação D com uma aula de esqui e 5 aulas de equitação. O que isso quer dizer, né? Que o consumidor em questão, ele está satisfeito no mesmo nível, da mesma forma se ele tiver 2 aulas de esqui e 3 aulas de equitação ao longo do semestre, ou se ele tiver uma aula de esqui e 5 aulas de equitação ao longo do semestre, né? Então, ele tem o mesmo nível de satisfação entre as combinações C e D. Em outras palavras, né, o consumidor é indiferente a escolher C ou D, pois as duas possibilidades trazem o mesmo nível de satisfação. Trazendo isso para a terminologia, né, da microeconomia, eles têm o mesmo nível de utilidade na combinação C e D, né? O consumidor tem o mesmo nível de utilidade na combinação C e D, então ele é indiferente à escolha entre C e D. Para ele tanto faz, pode ser C quanto D, que dá no mesmo para ele. Todas as combinações em que eu tiver o mesmo nível de satisfação vão compor, né, uma curva de indiferença, tá? Então aqui eu tenho 2 pontos, né? Mas os infinitos pontos que compõem o mesmo nível de satisfação que os pontos C e D, eles vão pertencer à mesma curva de indiferença. É mais fácil a gente chegar a isso num gráfico, tá? Então, olha, aqui está o gráfico da curva de indiferença aos quais o ponto C e D pertence, né? Então, o ponto C são 2 aulas de esqui e 3 aulas de equitação. Ele está bem aqui, né? Olha, a gente volta lá. 2 esqui, 3 equitação, né? Então, 2 esqui e 3 equitação. E o ponto D, uma aula de esqui e 5 de equitação. Uma aula de esqui e 5 de equitação. O meu ponto D está aqui, né? Então, veja que essa curva aqui, olha, né? Ela traz traz todas as combinações de esqui e equitação que tem o mesmo nível de satisfação para o consumidor, né? Olha, eu posso achar mais um ponto aqui, por exemplo, esse ponto E, em que eu tenho 7 aulas de esqui e 1 de equitação, também está sobre a mesma curva de indiferença. O que isso quer dizer? Que o ponto E traz o mesmo nível de satisfação para o consumidor que o ponto C e que o ponto D. Então, todos esses pontos aqui, ó, são infinitos pontos, né? Desenhar direitinho. Todos esses pontos em cima dessa curva aqui, olha, eles vão ter o mesmo nível de satisfação que o ponto C e D. Então, em cima dessa curva aqui, o consumidor está indiferente à escolha, tá? Ele pode escolher esse ponto E, esse ponto C, esse ponto D, ou qualquer um desses pontinhos que eu marquei, que ele vai estar contente da mesma forma.
Esse é o conceito, pessoal, de curva de indiferença, né? Curva de indiferença, né? Então é a linha, né? É a curva no gráfico que mostra todas as combinações de aula de esqui e aula de equitação que dão o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Vamos comparar o ponto C com um ponto F, né? Então olha o que acontece no ponto F. O ponto F tem o mesmo número de aulas de esqui que o ponto C, 2 aulas de esqui, mas tem uma aula menos de equitação que o ponto C. Em vez de ter 3 aulas de equitação, ele tem 2 aulas de equitação, né? Então, nesse caso, veja bem, o consumidor ele vai preferir o ponto C ao ponto F, né? Porque ele tem um maior consumo de aulas de equitação, mesmo tendo um mesmo consumo de aulas de esqui, né? Então, o ponto C ele vai ser preferível ao consumidor, pelo consumidor, do que o ponto F. O mesmo acontece aqui nessa combinação embaixo, combinação G, né? Combinação G possui o mesmo número de aulas de equitação que a combinação C, 3 aulas de equitação, mas possui uma aula menos de esqui, né, do que o ponto C. A combinação C eu tenho 2 aulas de esqui, a combinação G eu tenho 2 aulas de esqui. Então a combinação C também vai ser preferível à combinação G, né? Então o consumidor vai preferir C a G. Muito bem, pessoal, agora você pode me fazer a seguinte pergunta: em relação a G, se eu comparar G com E, né? G com E aqui em cima, né? O que o consumidor vai preferir? Olha só, a combinação E tem o mesmo nível de satisfação que a combinação C, que dá um nível de satisfação superior à combinação G. Então, entre E e G, o consumidor vai preferir E, né? Tá. Então, entre F e E, F é a mesma coisa, né? Olha, E tem o mesmo nível de satisfação que C, que tem a preferência, né? Que o consumidor prefere a combinação F. Então, entre F e E, o consumidor também vai preferir E. De uma forma geral, né? Todas as combinações que estão nessa área que eu estou desenhando, desenho em azul, todas essas combinações aqui, elas vão ser preteridas às combinações que estão em cima aqui da curva de indiferença, né? Em cima aqui dessa fronteira, né? Então, todas as combinações que eu pintei aqui em azul vão perder na escolha, né? Quando o consumidor for escolher, ele vai sempre preferir uma combinação que está em cima dessa curva de indiferença do que qualquer outra combinação que esteja nessa área pintada de azul aqui. Pessoal, só para ter certeza, eu reforcei aqui, né, em preto, aqui uma curva de indiferença em preto mais grossa aqui, né, para sinalizar que essa é a curva de indiferença, né? Essa é a curva de indiferença, essa daqui. Então, qualquer ponto em cima dessa linha preta mais grossa vai ter preferência, né? Vai ter a preferência do consumidor em relação aos pontos que estão nessa área que eu pintei de azul, né? Os consumidores vão preferir os pontos que estão em cima da linha preta aos pontos que estão nessa área azul. Vamos pegar agora um ponto H do outro lado, né? Vamos pegar a cor preta. Então, o que acontece com esse ponto? Vamos compará-lo com o C. Será que o consumidor vai preferir consumir no ponto H ou no ponto C? O ponto H, ele tem tanto mais aulas de esqui, então o ponto C tem 2, enquanto o ponto H tem 3, e também tem mais aulas de equitação sendo consumidas. O ponto C tem 3 e o ponto H tem 4, né? Então, nesse caso, nos dois quesitos, o ponto H vai dar uma satisfação maior para o consumidor. O consumidor vai então preferir o ponto H ao ponto C, né? Na verdade, qualquer ponto do lado externo aqui, né? Vou pintar de vermelho aqui, olha. Todos os pontos localizados nessa área vermelha vão ter preferência em relação aos pontos que estão em cima da curva de indiferença, né? Então, o consumidor vai preferir os pontos que estão nessa área vermelha
em detrimento dos pontos que estão na curva de indiferença. Para a gente resumir aqui, pessoal, então a gente tem níveis de utilidade crescentes, né? Então o azul tem uma utilidade menor, a área azul tem uma utilidade menor, a curva de indiferença tem uma utilidade maior e a área vermelha tem uma utilidade ainda maior, né? Ou seja, nessa direção aqui a gente vai aumentando a satisfação do consumidor, né? Então nessa direção a gente vai aumentando a utilidade do consumidor. Eu posso então, pessoal, limpei um pouco aqui o nosso gráfico, né? Deixei só a curva de diferença, trabalhar só com ela, né? Eu posso também traçar diversas curvas de diferença. Por exemplo, essa daqui eu vou chamar então de curva A e posso traçar outras curvas nesse plano, né? Olha, então a minha curva A está aqui, posso traçar uma curva B e uma curva C, né? Então veja bem, qual a curva representa a maior utilidade das três, né? É a curva B, né, pessoal? Lembrando que a utilidade ela caminha nesse sentido aqui, né? Ou nesse sentido aqui, dependendo do ponto que você está, ou nesse sentido aqui, né? Quer dizer que se você estiver em cima da curva B, se você estiver consumindo uma combinação de esqui e aula de equitação em cima da B, você vai ter uma satisfação maior do que se você estiver consumindo uma combinação de aula de esqui e de equitação em cima da curva A, qualquer que seja o ponto da curva A. Esse ponto aqui na curva A vai te dar uma menor satisfação do que esse ponto aqui da curva B, né? E por sua vez, esse ponto da curva A vai te dar maior satisfação do que qualquer ponto, qualquer combinação que estiver em cima da curva C, qualquer ponto da curva C, por exemplo, desse daqui, né? Então, olha, esse ponto aqui vai ter uma maior utilidade do que esse ponto e esse ponto aqui vai ter uma maior utilidade do que esse ponto aqui, né, pessoal? Então, olha, para essas três curvas, tá? Vamos pegar a curva B. Qualquer ponto aqui em cima vai ter o mesmo nível de utilidade, né? Esse ponto aqui, por exemplo, tem o mesmo nível de utilidade que esse, né? E a mesma coisa para a curva A e para a curva C, né? Então, qualquer ponto na curva B vai ter mais utilidade do que qualquer ponto na curva A. E qualquer ponto na curva A vai ter mais utilidade do que qualquer ponto na curva C. Para terminar aqui o assunto de curvas de indiferença, eu gostaria de falar da taxa marginal de substituição. Tá, vou abreviar por TMS. Então, a taxa marginal de substituição é o valor absoluto da inclinação dessa curva, tá? Então, absoluto, né? Lembrando, absoluto quando o valor dá negativo, você bota ele positivo, é só isso, tá? E quando ele é positivo, você deixa ele positivo, tá? Então vamos pegar um exemplo aqui para entender. Então vamos pegar o ponto J e o ponto K aqui, tá? Então qual que é a inclinação entre esses dois pontos, né? A gente pode aproximar aqui por uma reta como a gente fez, né? A inclinação aqui, tem um aqui no cateto vertical, né? E dois aqui no cateto tem um no cateto horizontal e dois no cateto vertical, né? A inclinação aqui, a gente sabe que é negativa, ela sabe que é negativa, e é cateto vertical 2 sobre cateto horizontal 1, né? Então isso aqui dá menos 2. Mas a taxa marginal de substituição é o valor absoluto de menos 2, que é igual a 2, tá? Então pronto, muito fácil de calcular a taxa marginal de substituição. Nesse caso aqui, de J para cá, dá 2. Mas o que isso quer dizer? A taxa marginal de substituição, ela expressa quantas unidades do bem que está no eixo vertical você abre mão para ter uma unidade a mais do bem que está no eixo horizontal. Parece complicado isso, né? Mas olha, no exemplo nosso aqui, isso quer dizer que eu abro mão de 2 esquis para ter uma aula de equitação a mais, né? Abro mão de 2 aulas de esquis para poder, né, ter uma aula de equitação a mais. Por isso que é a taxa marginal de substituição, né? Por quanto eu troco uma aula de equitação a mais? Eu troco por
duas aulas de esquis, né? Eu deixo de ter 2 aulas de esquis para ter uma aula de equitação. Vamos continuar, né? Vamos ver assim do ponto K para o ponto L aqui, né? Pegar esse ponto aqui. Qual que é a taxa marginal de substituição aqui? Taxa marginal de substituição aqui, olha, o cateto vertical vale 1, horizontal vale 1 também, né? Então, nesse caso, a taxa marginal de substituição é igual a 1 sobre 1. Na verdade, vamos fazer devagar, né? Primeiro, a inclinação, né? Inclinação é menos 1 sobre 1, porque está indo para baixo, né? Então, isso aqui dá menos 1, mais a taxa marginal de substituição é o valor absoluto de menos 1, que dá 1, tá? Então, de K para L, a taxa marginal de substituição é igual a 1. Quer dizer que eu abro mão de um esqui para poder eu abro mão de uma aula de esqui para poder ter uma aula de equitação a mais. E vocês percebem com isso que a inclinação não é a mesma, né? Ela variou, olha, ela era menos 2 aqui de J para K e menos 1 de K para L, né? Isso porque eu estou numa curva, não estou numa reta mais. Quando eu estou numa reta, a inclinação é a mesma em toda a reta, né? Numa curva não. Essa inclinação ela vai variar de acordo com o ponto que eu estiver na reta, né? Então, em consequência, a taxa marginal de substituição também, né? Em cada ponto dessa reta eu vou ter uma taxa marginal de substituição diferente. Pessoal, agora a gente entendeu como é que funcionam as curvas de diferença, né? Que elas mostram, então, uma ordem de utilidade, né? Curvas mais para cima e mais para a direita vão demonstrar maior utilidade de consumo do que as curvas abaixo e à esquerda, né? Então, quanto mais eu consumir aqui, olha, nessa direção, mais satisfação eu vou ter, né? Então, por exemplo, se eu tivesse só como opção curva A, B e C, se fossem só as únicas possibilidades na vida que eu tivesse, aqui não teria dúvidas, né? Consome qualquer ponto aqui em cima da curva B, que você vai ter a máxima utilidade possível, né? Muito bem. Só que a gente tem que se lembrar que a gente não pode consumir nas quantidades que a gente quiser. Por quê? Porque existe a restrição orçamentária, né? A gente tinha falado dela anteriormente. O que acontece aqui? Você pode, de repente, escolher uma combinação de consumo que não caiba no seu orçamento de R$250, que, em outras palavras, que esteja aqui nessa área vermelha, né? Que você não consiga pagar. Então, para a gente conseguir maximizar a utilidade, né? Esses termos são bem precisos, então, para eu conseguir selecionar a combinação de consumo que me dê a utilidade máxima, eu preciso combinar a curva de restrição orçamentária com as curvas de diferença. Então vamos fazer isso. Aqui eu trouxe a curva de restrição orçamentária, tá, pessoal? Vou colocar em vermelho para se destacar, né? Colocar numa espessura maior também para que a gente consiga enxergar. E vou anotar, essa aqui é a curva de restrição orçamentária, né? Opa. Agora vamos combiná-las. Olha, em vermelho está a curva de restrição orçamentária e em preto as 3 curvas de diferença, né? A, B e C. Então, olha, quais são as condições de maximização de utilidade, tá? Primeira condição, né? Estar dentro de uma região em que o orçamento permita, né? Então a gente viu que é ou sobre a reta vermelha ou no interior dela, né? 2, né? Precisa tocar a curva de indiferença de maior utilidade. Então a gente precisa preencher esses dois quesitos, né? Então, olha, tem alguns pontos aqui que podem ser candidatos, né? Então, olha, vamos analisar esse ponto aqui para começar. Então, esse ponto, ele cabe no meu orçamento? Cabe, né, pessoal? Estando sobre a linha ou aqui no interior dela, tá tudo bem, né? Ele toca a curva de diferença de maior utilidade? Na verdade, não, né? A gente consegue ver que tem outros candidatos, e eu vou mostrar com calma, que são melhores do que esse, né? Vamos chamar esse ponto aqui de ponto M, né? Ponto M. Então, vamos ver outros pontos, né? Esse ponto aqui, o ponto N, né? O ponto N.
ele cabe no meu orçamento? Cabe, né? Está em cima da curva de restrição orçamentária. Ele toca a curva de inferência de maior utilidade? Ele está no mesmo caso do ponto M, né? Eu já disse que não toca, né? Não mostrei ainda, vou mostrar, mas tem pontos melhores, né? Então o M e o N vamos deixar de lado aqui, vamos ver outros pontos, né? Vamos ver, por exemplo, esse ponto aqui, O, né? Então esse ponto O, olha, ele parece melhor que os pontos M e N, né? Porque eles estão numa curva de indiferença de maior utilidade, né? Olha, essa curva de diferença B, já falou várias vezes, tem mais utilidade do que essa curva de diferença C, né? Então, se a gente fosse começar pela segunda condição, a gente já estaria adiantado, né? Já estaria melhor do que o M e o N. O problema é que ele não passa na primeira condição, ele não cabe no meu orçamento, né? Ele está nessa região aqui acima e à direita da minha curva de restrição orçamentária, em que o meu orçamento não permite que eu consuma, né? Então o ponto O, ele não passa no teste do orçamento, tá? Tem mais um ponto aqui, olha, que é esse ponto aqui, é o ponto P, né? Esse ponto aqui, já vou contar o final da história, esse vai ser o ponto escolhido, tá? Por quê? Porque ele atende o primeiro quesito, né, de orçamento, ele está sobre a curva de restrição orçamentária, eu posso pagar essa combinação de consumo, né? Ele toca a curva de indiferença de maior utilidade, né, possível, né? Como é que eu sei disso, né? Primeiro, vamos comparar com M e o N. Eu estou numa curva de diferença maior, afinal de contas, a curva de diferença de maior utilidade, né? Afinal, a curva de diferença A, essa daqui, tem mais utilidade que a C, essa daqui. Então, olha, o consumo no ponto P traz mais utilidade para o consumidor que os consumos no ponto M e o N. Professor, como é que o senhor sabe que não tem outra curva de utilidade que vai trazer mais utilidade do que o ponto P? A gente pode tentar algumas outras curvas aqui, ó. Por exemplo, vamos fazer uma curva intermediária entre a B e a A, né? Entre a B e a A. Então vamos tentar desenhar rapidamente aqui uma curva de indiferença intermediária aqui entre a B e a A. Vou até botar de outra cor para a gente conseguir discutir. Botar em verde, né? Então olha o que está acontecendo. Então, nessa curva de diferença, não teria nenhum ponto que poderia ser melhor que o P? Olha, essa curva de diferença verde, ela tem mais utilidade do que a A. Mas nenhum desses pontos, né, dela eu consigo cobrir com o meu orçamento. Todos os pontos dela estão além da minha curva de restrição orçamentária vermelha, né? Mas foi porque o senhor fez errado essa curva verde, faz um pouco menor, um pouco mais perto. Qualquer curva para lá, à direita e acima da curva de indiferença A vai ter esse problema, vocês percebem? Ó? Qualquer curva que se direcionar acima e à direita da A vai estar fora do orçamento. Como é que eu sei disso? Eu sei disso porque a curva A está tangenciando a minha restrição orçamentária, né? Ela é a última curva aqui dessas curvas mais externas que consegue tocar na restrição orçamentária. Qualquer outra curva à direita e acima, ela não vai tocar a restrição orçamentária e vai entrar naquela região, naquela área em que eu não consigo pagar, meu orçamento não consegue cobrir o consumo. Então, bom, para esse lado aqui não adianta eu analisar as curvas de indiferença, não dá certo. Vamos tentar então ver curvas de indiferenças mais internas, né? Mais internas, mais para baixo e para esquerda, né? Ops, peguei umas coisas demais aqui. Para baixo, para a esquerda, tá? Vou fazer então, olha, essa curva aqui, deixa eu acertar ela aqui. Então, ela, primeiro lugar, né? Ela tem menos utilidade, a curva azul tem menos utilidade do que a curva A, né? Eu até tenho muitos pontos aqui que eu consigo, que entram no meu orçamento. Por exemplo, esse ponto aqui,
esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Todos esses pontos, eles estão, dois deles, né, os da extremidade, estão em cima da minha linha de orçamento e o resto está dentro da região que eu consigo pagar, né? Sobra recurso, mas eu consigo pagar. Então, o primeiro item para essa curva azul não é um problema. Só que eu tenho menos utilidade. Olha, claramente, todos esses pontos aqui, né, esse ponto aqui tem menos utilidade que o ponto P. Por quê? Porque ele está numa curva de indiferença à esquerda e abaixo da curva de indiferença A, né? Então, todos esses pontinhos aqui teriam mais utilidade se tivessem na curva de indiferença A. Então, pessoal, curva azul, olha, gera pontos que eu consigo pagar, que cabe no meu orçamento, mas vão me dar uma menor utilidade do que o ponto P. De novo, aqui vocês podem pensar que eu fiz uma curva azul que fiz errado, né? É só fazer de uma outra maneira que dá certo. Não, pessoal. Qualquer que seja a curva de diferença à esquerda e abaixo da curva A, vai me dar um resultado semelhante. Ela vai ter menos utilidade do que a curva A, apesar de ter pontos que cabem no orçamento. Bom, vamos limpar aqui o gráfico e ver a condição de otimização, né? Então, olha, nesse caso aqui, o ponto de otimização é esse aqui, né? Então, o consumidor ele vai consumir 3 aulas de equitação e 2 aulas de esqui, e esse consumo vai lhe trazer a maior utilidade possível, né? Que ele consiga pagar com o seu orçamento, tá? Algumas características que a gente consegue enxergar aqui, né? Nesse caso, nesse ponto de otimização, a curva de diferença ela tangencia a curva de restrição orçamentária. E o que isso quer dizer? Quer dizer que nesse ponto aqui, vou fazer alguma outra cor laranja aqui para vocês enxergarem. Então, nas proximidades desse ponto aqui que estou marcando com laranja, a curva de indiferença tem a mesma inclinação que a curva de restrição orçamentária, né? Essa é a própria definição de tangenciamento. A gente precisa lembrar, então, que na curva de indiferença, então vou fazer aqui, fazer em preto para ficar de acordo, né? Em relação à curva de indiferença, a taxa marginal de substituição é igual ao valor absoluto da inclinação, né? A inclinação, pessoal, ela é sempre negativa aqui, né, na curva de diferença, né? Olha, sempre vai apontar para baixo, tá? Então, eu sei que a inclinação vai dar negativa, então a taxa marginal de substituição vai ser igual a menos, né, inclinação para dar o valor absoluto, né, para que seja positivo, né? Então, de novo, por exemplo, ó, a inclinação deu menos 5, a taxa marginal de substituição vai ser o valor em módulo, né, o valor absoluto de menos 5, na verdade é igual a menos 5, né, e isso dá mais 5, tá? Então, por isso que eu estou escrevendo aqui taxa marginal de substituição é igual a menos a inclinação, tá? Muito bem, agora a gente precisa lembrar quanto vale a inclinação para a curva de restrição orçamentária, né? Para a curva de restrição orçamentária. Então, vou pôr aqui, ó, inclinação. Agora a gente tem que lembrar lá, quando a gente falou desse tópico, né? Que a inclinação, olha aqui embaixo, né? É menos Px sobre Py, né? Menos Px sobre Py. Então, vamos trazer isso, tá? A inclinação aqui é menos Px. Px aqui é a equitação, né? Preço de equitação sobre Py. Py é o preço do esqui. Preço do esqui. Muito bem. Agora, pessoal, a gente consegue, né, igualar as duas coisas. A gente viu que a inclinação da vermelha é igual à inclinação da preta, né? Então, posso igualar a inclinação com a inclinação. Antes eu preciso, vou isolar a inclinação aqui, passar o menos para o outro lado, fica menos TMS igual à inclinação, né? Então, olha, posso igualar a inclinação da curva de diferença, né, da curva preta, à inclinação da curva de restrição orçamentária, essa reta vermelha. Então, vai ficar menos P de equitação sobre P de esqui igual a menos taxa marginal de substituição.
corta menos com menos, fica menos P de equitação, dividido por P de esqui. Esse P é preço, né, pessoal? Igual a taxa marginal de substituição. Então, olha só, a razão dos preços dá a taxa marginal de substituição no equilíbrio, né, na otimização, tá? Ah, professor, como eu queria em PX e em PY, em vez de escrito dessa forma. Tudo bem, então fica PX sobre PY igual taxa marginal de substituição, tá? Dá na mesma. Porque a equitação está em X e esqui está em Y. Tá? Então, pessoal, quando a gente tem o ponto de otimização da utilidade, a razão dos preços PX sobre PY vai ser igual à taxa marginal de substituição.